A primeira-ministra italiana reconheceu a derrota num referendo sobre a reforma judicial, mas como já tinha dito durante a campanha, não se demite. E I cittadini hanno deciso e noi come sempre rispettiamo la loro decisione. Resta chiaramente il rammarico per un'occasione persa di modernizzare l'Italia, ma questo non cambia il nostro impegno per continuare con serietà e determinazione a lavorare per il bene della nazione. Os italianos rejeitaram a reforma constitucional com quase 55% dos eleitores a votarem não, contra 45% que disseram sim. A consulta, realizada entre domingo e segunda-feira, teve uma participação de perto de 59%. A reforma teria estabelecido carreiras distintas para juízes e procuradores, dividido o Conselho Superior da Magistratura e criado um novo Tribunal Disciplinar. A proposta do governo foi aprovada pelo Parlamento em outubro de 2025, mas não conseguiu garantir a maioria de 2/3 necessária para evitar um referendo. Há precisamente 10 anos, o Estado Islâmico vitimou 32 pessoas em ataques terroristas no aeroporto e no metro de Bruxelas, uma data que a Bélgica jamais esquecerá. Numa entrevista à Euronews, o coordenador da luta antiterrorista da União Europeia afirmou que a cooperação entre os países europeus para prevenir novos ataques tem vindo a melhorar. In Europe, and I should say very much pushed also by the Belgians and the French, who of course were the first affected by these major terrorist attacks, their services have very much put together, for instance, a task force together called Task Force Fraternité, to work together on these investigations, but also to push very much for efforts at European level, meaning that we've put in place interoperable databases, we've strengthened our borders, we exchange information much more fast at different levels, at national level, but also at European level. Os esforços antiterroristas da União Europeia também tiveram de lidar com novas ameaças e compreender um novo fenómeno. We've seen a different kind of attacks. We've seen the more self-initiated attacks by lone actors, if you will. So IS, that was responsible for the terrorist attacks in Brussels 10 years ago, has really adjusted its strategies, which means that we've also had to adjust. Bart-Jan Vetter acrescentou também que a guerra no Irão poderá aumentar a ameaça de ataques terroristas na Europa. O grupo parlamentar do Parlamento Europeu Patriotas pela Europa realizou o seu primeiro grande comício no Milenares, em Budapeste. Embora o objetivo oficial fosse aproximar os partidos de extrema-direita e populistas que têm vindo a ganhar força por toda a Europa, o tom dos discursos fez com que o evento se assemelhasse mais a um grande comício de campanha para o partido no poder na Hungria. En matière d'immigration, d'identité, de souveraineté, contre vents et marées, il n'a jamais rien abandonné. C'est pour cela que je suis fier de pouvoir dire que Victor est non seulement un partenaire et un allié au sein de la coalition des patriotes pour l'Europe, mais aussi un ami. Ao subir ao palco, Orbán afirmou que dentro de 3 anos se tornariam os líderes da União Europeia. A brüsszeli liberális, globális elit kudarcai nyilvánvalóak. A gazdasági csőd, zuhanó ipar, a Green Deal totális kudarc, a migrációs helyzet visszacsinálhatatlan, energiaválság. A brüsszeli baloldali elit napról napra gyengébb. A másik oldalon ott vagyunk mi, az erősödő patrióták. Orbán disse ainda que o nacionalismo está a crescer na Europa Central e defendeu líderes que apoiam uma Europa de nações soberanas em vez de uma União Federal. A Comissão Europeia instou a Hungria a esclarecer relatos que alegam que o ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro partilhava regularmente informações confidenciais das reuniões da União Europeia com o seu homólogo russo. The reports regarding the Hungarian foreign minister allegedly disclosing to his Russian counterpart the closed-door ministerial-level discussion in the Council are greatly concerning, and a relationship of trust between member states and between them and the institution is fundamental for the work of the EU, and we expect the Hungarian government to provide the clarifications. Noticiado pela primeira vez pelo Washington Post, vários responsáveis de segurança europeus, atuais e antigos, foram citados a afirmar que o ministro húngaro ligava regularmente a Sergei Lavrov durante os intervalos das reuniões do Conselho Europeu para lhe dar relatórios diretos sobre o que foi discutido.
Os Estados-membros do bloco estão vinculados pelo princípio da cooperação leal, sendo o conteúdo das reuniões considerado confidencial. O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, foi um dos primeiros a condenar as revelações, afirmando que estas não constituíram qualquer surpresa. As notícias surgem no momento em que as tensões políticas aumentam na véspera das eleições parlamentares húngaras. O governo do primeiro-ministro Viktor Orbán é um dos poucos na Europa a manter laços regulares com o Kremlin. O piloto e o copiloto de um avião da Air Canada morreram numa colisão com um caminhão de bombeiros na pista durante a aterragem no aeroporto de LaGuardia, em Nova Iorque, no final do dia de domingo. A colisão deixou o cockpit do Bombardier CRJ da Jazz Aviation, em serviço para a Air Canada, completamente destruído. O avião tinha acabado de aterrar, vindo de Montreal, com 72 passageiros a bordo. 41 passageiros e membros da tripulação foram levados para hospitais próximos, alguns com ferimentos graves. A maioria recebeu alta, segundo as autoridades. O carro de bombeiros atravessava a pista para responder a outro incidente a bordo de um voo da United Airlines, cujo piloto tinha relatado um problema com um odor. A investigação ao acidente, que obrigou a um fecho temporário do aeroporto, está a ser conduzida pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes. Os residentes na Alemanha continuam a sentir o peso da guerra no Irão nas estações de serviço à medida que os preços do petróleo continuam a disparar. Os ataques aéreos registados em todo o Golfo, uma das maiores regiões produtoras de energia do mundo, levaram a um aumento significativo de muitos índices de referência internacionais do petróleo bruto. A situação transformou-se rapidamente numa crise global, com impacto nos gastos dos consumidores nos postos de combustível. Ja, persönlich schränkt das gut ein, ne? Also ich habe 2 Kinder und man macht am Wochenende auch mal was und jetzt macht man mal was weniger oder macht mehr in seinem Umfeld, als wie dass man irgendwo mal hinfährt, weil es einfach zu teuer ist, ne? Ich lasse das Auto lieber stehen, wenn ich es nicht brauche. Vorher habe ich es nicht gemacht, dann bin ich mal öfters mal irgendwo hingefahren mit den Kindern. Das kann ich mir zurzeit nicht erlauben. Também no Reino Unido, os consumidores relatam dificuldades semelhantes. The general public is losing out on this. It's too expensive. We're down 30% on fuel sales, and you can just notice it on the roads now. People are choosing not to drive as much as they were. Na segunda-feira, o petróleo Brent, a referência internacional, disparou para $113 por barril, um aumento de quase 55% em relação aos valores anteriores ao conflito. Mas os preços recuaram para cerca de $103 após Donald Trump ter anunciado que a Casa Branca está a negociar com o Irão para pôr fim à guerra e de ter alargado o prazo dado a Teherão para reabrir o Estreito de Hormuz. A via navegável, por onde normalmente passa 20% do petróleo mundial, está bloqueada há semanas. O julgamento da tragédia de Tempe, na Grécia, teve início na segunda-feira e vai prosseguir no dia 1 de abril, após um primeiro dia marcado por intensos protestos das famílias das vítimas. Os advogados solicitaram a suspensão do processo até que o Supremo Tribunal se pronunciasse sobre as condições na sala. Ήρθαμε εδώ για να δικάσουμε και θα δικάσουμε. Πέρασαν 3 χρόνια χωρίς να είναι κανένας υπεύθυνος στη φυλακή. Από εκεί και πέρα να τελειώσει αυτή η δίκη, να βρεθούν όλοι οι κατηγορούμενοι που θα παραβρεθούν σε αυτή τη δίκη στη φυλακή και από εκεί και πέρα ο καθένας με τους νομικούς του και με τον νομικό δρόμο να προσπαθήσει να κάνει ό,τι αυτός νομίζει είναι καλύτερο για τους συγγενείς. No exterior do edifício, centenas de cidadãos manifestaram-se e exigiram uma punição exemplar para os arguidos. Ao mesmo tempo, havia tensão no interior da sala de audiências. A palavra vergonha foi o slogan que dominou os protestos dos familiares das vítimas, uma vez que os lugares disponíveis eram 120, numa sala de 283 metros quadrados. Είμαστε εδώ μόνο για τη δικαίωση όλων αυτών των ανθρώπων και για να μην ξανασυμβεί. Vários dos advogados que participam no julgamento, bem como jornalistas, ficaram de pé. A certa altura, o tribunal pediu que jornalistas saíssem da sala por razões de capacidade, o que provocou indignação junto dos familiares das vítimas.
Pompeia é sobretudo conhecida pelas suas ruínas e pinturas murais. No entanto, há cerca de 2000 anos era também uma região vinícola importante. Agora essa antiga tradição renasce e entre as ruínas arqueológicas foram plantadas dezenas de videiras num projeto que visa produzir milhares de garrafas de vinho. In Pompeii, 2000 years ago, there were vineyards, and today there are again vineyards where we cultivate wine, and this helps us to lower the costs for maintenance, but it's also, I think, a fantastic opportunity to let people know about the history of Pompeii, which is in large part the history of agriculture and of the countryside and of the balance between human communities and environment. Os antigos habitantes de Pompeia tratavam o vinho como parte da sua dieta normal. Os soldados bebiam-no de manhã e no inverno colocavam-lhe ervas e especiarias e aqueciam-no para combater o frio. Produziam tanto vinho que chegavam a exportá-lo para a Espanha, Norte de África e para o que é hoje a Alemanha e a Grã-Bretanha. What we're trying to do is to kind of highlight the tradition that links what we are doing today, which is not only the wine itself, but also the whole culture around it, the being together and the how to cultivate it and the landscape in which this is being done. To the Roman times, it's all a great tradition, one continuity, which still continues. A expansão permitirá produzir cerca de 30 mil garrafas de vinho por ano.